Uma boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos que estejam me ouvindo nesta noite. Nós acabamos de ler Daniel 10, onde vai dizer que o anjo vai dizer a Daniel sobre os últimos dias. Amém? Eu sou aqui o pastor Adilson Teles e peço para que os nossos irmãos, principalmente do YouTube, dê o seu like, compartilhe e se inscreva neste canal Despertar 607. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Vamos falar um pouco de Daniel, né? Daniel, para quem não sabe, era um nobre que veio como cativo de Judá. E Daniel, ele ali na Babilônia, ele começou a ter um entendimento mais claro das Escrituras. Deus começou a trabalhar muito com ele, começou a usar muito a vida dele em revelação e interpretações de sonhos, certo? Um dos sonhos que ele interpretou foi o sonho da estátua de Nabucodonosor. O outro foi o sonho da grande árvore, onde o rei Nabucodonosor se tornou bicho por 7 anos, com a interpretação de quem? De Daniel. Então Daniel, ele estava ali e ele estava fazendo ali um jejum de 3 semanas, que é o conhecido jejum de Daniel, né? O jejum de 21 dias, certo? 3 semanas. Então Daniel, ao fazer tudo isto, vem um anjo que tocou ele nas suas vestes ali, no seu ombro, na beirada do rio Quebec, né? E então esse anjo começou a mostrar o seu esplendor, a sua luz, a sua fortaleza. E ele vai então falar dos últimos dias, que em outras palavras também ele já tinha falado sobre os últimos dias em outros capítulos para Daniel. Tem até uma passagem lá de Daniel 12, onde Deus vai falar para Daniel, Deus vai revelar algumas coisas, né? E aí você, só que isso aí não é para o seu tempo, não. Isso aí é para o fim dos tempos. O fim dos tempos. Então você pega e sela estas palavras, que não é para o seu tempo. Então Deus, ele foi bem claro. Então Daniel, ele vai dizer coisas para a nossa época, há 2.600 anos atrás. É algo muito interessante. Então Daniel, paralelamente, o livro de Daniel é um livro tão semelhante quanto o livro do Apocalipse, revelado por Deus para João na ilha de Patmos. Então Daniel, ele cai num grande tremor, né? Um grande temor, aliás, né? E todas aquelas pessoas que estavam do lado dele, de Daniel, todas aquelas pessoas fugiram, com medo, porque era uma coisa muito resplandecente o que estava acabando de acontecer. A visão foi fantástica. Então, Deus, quando acontece isto,
Então Daniel vai se ajoelhar, que ele imagine uma coisa, e aquele anjo toca nele e fala assim, não, levanta-te, porque é um anjo do Senhor. E esse anjo, então, ele vai falar uma série de coisas. Esse anjo, então, ele vai explicar uma série de coisas que vai acontecer na época do fim dos tempos, dos últimos dias. E a gente percebe, irmãos, que hoje, no século 21, nós estamos vivendo essa realidade. Nós estamos vivendo essa realidade do final dos tempos. Como em várias outras partes, eu já disse que Deus ele deu uma série de sinais de quando seriam os últimos tempos, os últimos dias. Então, Deus ele vai trabalhar no sentido de alertar, dar uma certa motivação para as pessoas, para que as pessoas não venham cair na incredulidade. Porque Daniel, ele vai dizer muitas coisas. Uma das coisas mais interessantes que ele revelou, que é no capítulo 7, se eu não me engano, foi quando ele interpretou a estátua, a revelação da estátua de Nabucodonosor. Quando Deus revela sobre essa estátua, ele começa a dizer sobre a queda dos impérios. O império da Babilônia, o império Medo-Persa, o império da Grécia, o império romano e assim por diante. Então, cada parte da estátua representava a queda de um império no seu devido tempo. E ele profetizou isto para 2.600 anos. Lógico, os primeiros impérios que iriam cair seriam os impérios que ele estava vivendo naquela época. E depois, consecutivamente, os outros impérios que iriam cair também, que iam se levantar e depois ia cair. Ou seja, tinha dia para entrar e tinha dia para cair. Que no caso era o império da própria Babilônia, o Medo-Persa, os persas, a Grécia, né? E também Roma. Então, como o Egito também já tinha caído, então essa estátua então ela vinha representando. E o último império, ele vai dizer que é o império do anticristo, né? O império do anticristo. E esse império é representado pelas pernas. Esse império ele vai estar dividido, porque são duas pernas, que é o barro misturado com ferro. E que vem uma pedra que bate nos pés dessa estátua. Ele vê uma pedra, né, batendo sobre as pernas dessa estátua. E a pedra, a gente sabe muito bem quem é. A pedra na Bíblia significa pedra, rocha, né? A Bíblia diz que a rocha era Cristo. Então, quando vinha aquela pedra e batia na pedra, porque quando batia nas pernas daquela estátua, aquela estátua se destruía. Então aquilo representa o quê?
representa o momento, o nosso momento atual. Certo? O momento atual, que o mundo está dividido em dois tipos de pensamento, em dois tipos de corrente, em dois tipos de teoria, de ideologia. Então, essa estátua, ela cai ali. E essa estátua, ela tem 5 dedos em cada pé, que o total são 10, que vai bater certinho com as palavras do Apocalipse, que diz que o grande dragão, né, virá, né, com os 10 chifres. O dragão e os 10 chifres. Então vai haver uma divisão mundial de impérios. E quem vai quebrar isso não é o homem, mas é Cristo. Porque Cristo se sobrepõe a todas as coisas. Porque Cristo, ele venceu a cruz, ele venceu a morte. Cristo é o Todo-Poderoso. Foi ele que venceu há 2000 anos atrás. E, portanto, quando diz que aquela pedra bateu nas pernas, a estátua se desmoronou, se destruiu. Quem é que vai poder conter com as palavras de Jesus Cristo? Ninguém. As palavras de Jesus Cristo são palavras de Deus. São palavras que dão vida para as pessoas. São palavras que ressuscitam as pessoas. Então esses impérios serão destruídos. Né? A Bíblia vai narrar isso há 2600 anos. A gente percebe que um dos últimos impérios que foi destruído foi o Império Romano. Mas aí depois o Império Romano ele vai se dividir na história. E hoje o mundo está dividido em 2 tipos de pensamento, 2 tipos de ideologia, 2 tipos de entendimento. Mas a Bíblia diz que esses 10 chifres, que são 10 nações, 10 poderes constituídos, não vai aguentar a força daquela rocha. Ele vai desmoronar. Ele vai desmoronar. Seja quem for. Então, muitos acham que pode fazer muitas coisas, mas não pode. Porque Deus, ele revela isso há 2600 anos atrás, e para confirmar, ele ainda revela no livro do Apocalipse, para endossar todo este pensamento. Para endossar todo esse tipo de pensamento. Que é o pensamento, o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus, irmãos. Muitos acham que essa história de Deus já é uma coisa que já passou. Não precisa mais se envolver. As pessoas estão muito enganadas. As pessoas estão muito enganadas, irmão. Porque Deus foi quem criou todas as coisas. A pessoa pode ficar até contra ele. Ninguém vai dizer, não, você tem que se unir. Não, cada um é cada um. Afinal de contas, né? Nós vivemos um sistema de democracia no mundo, na verdade. Livre pensamento. Não é assim? Não é assim que diz?
livre pensamento. Entendeu? Mas Deus, ele vai entrar com providência. Deus, ele vai entrar com providência, irmãos. E na hora que as pessoas menos esperar, a coisa está acontecendo. Então, agora inicia o período do desfecho final da história. O desfecho final da história está começando a partir de agora. Nós tivemos aí 3 anos, desde 2020. Foi um pontapé inicial para a preparação final. Mas agora nós estamos adentrando a um momento da história que as pessoas desconhecem. Mesmo os cristãos, mesmo os evangélicos, eles desconhecem as coisas. Porque quem sabe, muitas vezes, não fala a realidade. Mas nós estamos adentrando uma situação que não tem retrocesso, que não tem saída. Porque Cristo, ele vem para governar este mundo. Mas primeiro, a Bíblia diz que primeiro vai se manifestar o filho da perdição. Está lá escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 3 em diante, que vai dizer que as coisas não é dessa forma, conforme está escrito lá, o que está dizendo, que muitos acham que vai ser assim, que vai ser assado. Aí Paulo está dizendo, não vai ser assim, sem que antes, veja bem, sem que antes manifeste a apostasia. Então vai vir a apostasia, e depois vai se manifestar quem? O filho da perdição, ou seja, o anticristo. Então nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para essa trajetória. E não tem retrocesso. Como diz, né? A partir de 2020, o mundo nunca mais será o mesmo. E não é. As pessoas que tiveram revelações naquela época já diziam. Veio esse tal de Covid e o mundo nunca mais será o mesmo. O mundo de 2020 para cá mudou tremendamente. São 3 anos, irmãos. São 3 anos de preparação. Muitos falavam, teve muitas pessoas que na época, em 2019, tinham revelação do tal de 3 dias de escuridão na terra. Os 3 dias de escuridão na terra. O que é 3 dias de escuridão na terra, irmãos? Os 3 dias de escuridão na terra é um período em que a humanidade vai se esfriar em relação a Deus. É um momento de esfriamento dos cristãos. Porque nós estamos caminhando para o fim da igreja na terra. A época da graça, irmãos, está terminando. E vai vir tempo muito difíceis. E é por isso que aqui no capítulo 10 de Daniel está dizendo: um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. A gente lê essa palavra. Esse é um dos únicos livros do Velho Testamento que combina com o livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse. O livro de Daniel é um livro
é como se fossem irmãos gêmeos. O primeiro filho e o segundo filho. O primeiro filho é aqui Daniel, o segundo filho é João. Na ilha de Patmos, quando ele recebe a revelação do Apocalipse. Então nós temos que estar preparados para esse momento. Vai ser um momento de grande tribulação, de grande correria, de grande pega para capar, e serão muitos pegos de calça curta, irmãos. E as pessoas não estão botando muita fé nessas coisas. Acha que isso é só ilusão, que as coisas não vai ser assim, mas não é não, irmão. Não é não. A coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Você vê, eu fiz a oração hoje, pedi para Deus dar uma palavra revelada, e Deus então me dá o livro de Daniel capítulo 10, para anunciar sobre os últimos dias. É muito difícil a gente abrir esse livro, irmãos. Muito difícil. 2 livros que é muito difícil. É esse aqui e o Apocalipse do Novo Testamento. 2 livros muito difíceis. Mas Deus tem revelado ultimamente Daniel e Apocalipse. Então são 2 irmãos gêmeos. Daniel anuncia sobre os últimos dias. Quando você olha o capítulo 7 ou o capítulo 12, no capítulo 12, por exemplo, está falando que os últimos dias, que Daniel também fala ali, será a época que a ciência vai estar no seu alto nível. Eu já falei sobre isso. E volto a repetir, que esse é um sinal muito grande. Ele falou assim, olha, a época dos últimos dias será a época o momento em que a tecnologia vai estar no seu maior nível, ou seja, a ciência. Então nós estamos vivendo realmente os últimos dias. Quando você lê em Atos 2,17, Paulo está dizendo, nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Assim diz o Senhor. Então Paulo está dizendo essa mensagem em 2,17. E a gente percebe que nós estamos vivendo um momento, quando você olha pelas redes sociais, a gente percebe quantas pessoas estão tendo sonhos. Sonho disso, sonho daquilo. Sonhos proféticos. Sonhos que demarcam situações terríveis que vai acontecer. Aqui mesmo no nosso grupo, nós temos aí pelo menos umas 3 ou 4 pessoas que têm muito sonho profético. E os sonhos proféticos que eles sonham, que essas senhoras sonham, todos esses sonhos costumam dar certo. Sonhos proféticos costuma dar certo. Costuma acontecer. Então nós estamos falando de fatos e não de teorias, irmão. São uma série de teorias, é como sempre repito. O próprio Covid-19, também uma das pessoas aqui teve um arrebatamento de espírito, um arrebatamento profético. E foi falado com 2 anos de antecedência. E as outras, da mesma forma, sempre falando, sempre tendo sonhos proféticos.
e os sonhos acontecendo. Mas não é só nesse grupo nosso, tem várias outras pessoas pelo Brasil e pelo mundo todo. Nós temos até aquele pastor da África, que o que ele sonhou realmente aconteceu. Temos muitos e muitos outros pastores, profetisas, tendo grandes revelações. Então nós estamos vivendo, irmão, os últimos tempos. Então a palavra está anunciando. Então é preciso que cada um comece a entender a realidade deste momento. A coisa é muito séria. Amém? Eu não quero me estender mais, porque tem mais coisa para dizer, mas o vídeo já está ficando longo e eu não quero um vídeo muito longo, certo? Mas fique com esta palavra, irmãos. Dê um crédito para o que Deus está anunciando para a nossa época, para os nossos dias. Certo? Deus está confortando, dando esperança para o momento atual. A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Certo? Procure ser um dos escolhidos, porque o tempo está próximo. Em relação a 2000 anos que se passou, mesmo que demore aí 10 anos, irmãos, é como se fosse acontecer amanhã. Em relação a 2000 anos que se passaram, mesmo que demorar 10 anos, é como se fosse acontecer amanhã. Certo? Vamos ficar atentos. Vamos orar mais. Vamos pedir mais. Entre no seu quarto, ore para Deus, peça. O que você deve fazer? Certo? Amém? Glória a Deus. Antes de encerrar, eu peço para que os irmãos dêem o seu like, compartilhe essa mensagem e se inscreva no nosso canal, O Despertar 607. Eu sou aqui o pastor Adilson, o qual vos falei, né? Essa mensagem, certo? E agradeço aqui minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Fique na paz, que Deus possa abençoar poderosamente.